Olá, bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebos e esse é o As Donas da Arte, o podcast que conta a trajetória de mulheres brasileiras que fazem parte da nossa história. Estamos inaugurando uma nova fase do podcast. A partir de agora, temos episódios quinzenais, na verdade na segunda e na quarta sexta-feira do mês. E quem abre as portas para essa nova fase é uma pintora que se tornou um dos maiores nomes do movimento modernista do Brasil. Ela, a talentosa, revolucionária e antropofágica Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1886, no município de Capivari, interior do estado de São Paulo. Filha de um fazendeiro chamado José Estanislau do Amaral e de Lídia Dias de Aguiar do Amaral, passou a infância nas fazendas do seu pai. Estudou em São Paulo, no Colégio Sion e depois em Barcelona, na Espanha, onde fez o seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Quando voltou, casou-se com André Teixeira Pinto, com quem teve a única filha, Dulce. Em 1916, Tarsila começa a estudar no ateliê de William Zadig, escultor sueco radicado em São Paulo. Com ele, aprendeu a fazer modelagem em barro, passando a ter aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino em 1918. E foi assim que ela conheceu uma pessoa muito especial, uma talentosa pintora chamada Anita Malfatti, que já chamava atenção pelas suas obras inovadoras, já tinha recebido até crítica do Monteiro Lobato na época. Aliás, ela é um assunto bem interessante também para a gente tratar aí nos próximos As Donas da Arte. Elas foram uma senhora dupla na época do modernismo. Nos anos seguintes, muitas coisas aconteceram na vida da Tarsila. Isso antes da semana de 22. Em 1920, ela se separou do André Teixeira e foi para Paris, onde estudou na Academia Julian, escola de pintura e escultura. Estudou também com Émile Renard. Em 1922, teve uma tela sua admitida no Salão Oficial dos Artistas Franceses. Ficou lá até junho de 1922 e aí ela soube da famosíssima Semana de Arte Moderna. Estamos próximos aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Inclusive, temos aí 1 ano e meio para o centenário da Semana de Arte Moderna. Quando ela voltou ao Brasil, a Anita a introduziu num grupo modernista e a Tarsila começou a namorar um escritor chamado Oswald de Andrade, que é um nome, na verdade, ele gostava de pronunciar o nome Oswald, dessa maneira, Oswald de Andrade. E formaram, assim, o chamado Grupo dos Cinco, né? Que, na verdade, era a Tarsila, a Anita, o Oswald e os escritores Mário de Andrade e Menotti del Pitia. Agitaram muito São Paulo, agitaram culturalmente a cidade com reuniões, festas, conferências. A Tarsila disse que entrou em contato com a arte moderna em São Paulo, pois antes ela só havia feito alguns estudos acadêmicos sobre isso. Em dezembro de 22, ela volta para Paris e em seguida Oswald vai encontrá-la. Em 23, a Tarsila conheceu um poeta franco-suíço, cujo nome eu não sei se eu vou falar da maneira correta, Blaise Cendrars. Provavelmente eu não fiz a pronúncia correta, vocês me desculpem, mas é um nome muito chique. Mas ela conheceu esse poeta e ele apresentou toda a intelectualidade parisiense a ela e seu então namorado, o Oswald. Foi então que ela estudou com o mestre cubista Fernand Léger. Tarsila mostrou a ele a tela A Negra. O Léger ficou entusiasmado
e até chamou outros alunos para ver o quadro. Sabe aquele momento que você vê algo muito bom, aí você chama a sua turma para ver, olha que coisa extraordinária, foi o que aconteceu nesse momento. A figura da negra tinha uma ligação com sua infância, pois essas negras eram geralmente filhas de escravos que tomavam conta das crianças e algumas vezes serviam até de amas de leite. Com essa tela, Tarsila entrou para a história de arte moderna brasileira e ela nem sabia que essa seria só a primeira pintura dela que ia entrar para a história. Tarsila, ela intensificou bastante os estudos na época em que estava na Europa. O Sandras também apresentou a Tarsila a pintores como Picasso, o casal Delaunay, outros escritores importantes como Jean Cocteau, escultores como Brancusi, músicos como Stravinsky e Eric Satie. Ficou amiga de brasileiros que estavam lá, como o compositor Villa-Lobos, famosíssimo, outro pintor chamado Di Cavalcanti, também famosíssimo, e os mecenas Paulo Prado e Olívia Guedes Penteado. A família Penteado era uma família de mecenas lá em São Paulo. A Tarsila oferecia uns almoços também bem brasileiros em seu ateliê, servindo feijoada e caipirinha. Há quem diga que o nome caipirinha seja uma homenagem à própria Tarsila, já que ela é interiorana, né, interior de São Paulo, e gostava muito de preparar essa bebida para os amigos. Então, mas assim, isso não é nada disso muito comprovado historicamente. Tem um vídeo do canal Buenas Ideias que fala sobre a origem da caipirinha e uma das teorias, inclusive, era sobre essa Tarsila. Na verdade, ninguém sabe ao certo a origem do nome caipirinha, é um grande mistério da cultura brasileira, mas faz sentido, né? Caipirinha. A Tarsila teve fases também, como a maioria dos artistas plásticos. Em cada fase houve uma tendência que era fortemente predominante nos seus quadros. A sua primeira fase foi a fase pau-brasil. Ela dizia que tinha sido em Minas Gerais que ela viu as cores que gostava desde a sua infância, mas que os seus mestres não eram muito favoráveis a essa preferência. Ela disse: encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras, mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas. O azul puríssimo, o rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante. Então essas cores acabaram se tornando uma das marcas da obra da Tarsila do Amaral. Assim como a temática brasileira, as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, folclore do nosso povo. Ela dizia ser a pintora do Brasil. Tratava-se de uma característica muito presente, principalmente no início do período modernista, essa afirmação da brasilidade. Além do tema e das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo aprendida em Paris para os seus trabalhos. Na fase pau-brasil temos quadros maravilhosos como Carnaval em Madureira, Morro da Favela, O Mamoeiro, O Pescador, entre outros. Ainda nessa viagem, a artista fez uma das suas melhores séries de desenhos que inspirou o Oswald no livro de poesias intitulado Pau Brasil. Mais tarde, Oswald faria o famoso Manifesto Pau Brasil, um símbolo da vertente antropofágica do modernismo. Em 1926, Tarsila fez sua primeira exposição individual em Paris com uma crítica bem favorável. Nesse mesmo ano, ela se casou com Oswald. Então veio a fase antropofágica de Tarsila. Os dois Andrades do movimento modernista, o Oswald e o Mário, encontraram discordâncias sobre como levar essa nova arte brasileira, a arte moderna brasileira. Enquanto o Mário desejava algo de raízes definitivamente brasileiras, ele defendia muito, por exemplo, o folclore brasileiro, o Oswald via na apropriação de elementos de fora e em sua transformação em algo nosso, uma forma de construir uma identidade brasileira na arte. Transformar o tabu e totem. Era
uma parte do manifesto dele, inclusive. Devorar, mastigar e devolver em outra forma. Tarsila foi uma das fundadoras desse movimento, o movimento antropofágico, tão importante para a história das artes no Brasil. Na verdade, se você pensar, essa vertente, ela ainda é presente no Brasil de várias formas de nossa cultura. Na verdade, tanto a parte oswaldiana como a parte do Mário de Andrade. A gente vive nessa coisa dessa dualidade. E eu acho que é um traço bem interessante assim, na nossa cultura, na cultura do Brasil. Em janeiro de 1928, a Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu marido. E não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez uma pintura histórica. Arrisco dizer que essa é a pintura brasileira mais famosa dentro e fora do país. Isso mesmo, ela pintou o Abapuru. Quando Oswald viu, ele ficou impressionado e disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito. Chamou amigo e escritor Raul Bopp, que também achou o quadro maravilhoso. Batizou-se então o quadro de Abapuru, que significa homem que come carne humana, o antropófago. Isso é o que? O símbolo máximo do movimento antropofágico. E assim Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e foi fundado o movimento antropofágico Transformar Tabu e Totem. A figura da Abapuru simbolizou o movimento que queria deglutir, engolir a cultura europeia, que era a cultura vigente na época, e transformá-la em algo bem brasileiro. E aí eu vou lançar só uma pergunta aqui no ar. A gente não faz isso até hoje, por exemplo, com a cultura norte-americana? Para você ver como muita coisa que nós brasileiros fazemos hoje na área das artes surgiu desse movimento antropofágico. Outros exemplos de quadros dessa fase dita antropofágica são o Sol Poente, a Lua, Cartão Postal, o Lago e Antropofagia. Nessa fase ela usou bichos e paisagens imaginários, além de manter a presença das cores fortes. O quadro A Lua serviu como inspiração para a logo das Donas da Arte. Se tornou base da nossa identidade, da identidade deste podcast. Eu amo esse quadro e fico muito feliz em todo o processo de criação da logo ser, em parte, ligada, na verdade, toda inspiradinha mesmo no quadro A Lua. Eu nunca fui designer, então foi um desafio pensar numa logo. E essa inspiração foi maravilhosa e caiu do céu. Hoje eu não consigo ver a identidade do podcast sem pensar nessa fonte, que é esse quadro A Lua. Eu criei uma ligação assim muito especial com esse quadro. Mas vamos voltar ao Abapuru, sobre essa pintura tão famosa. A artista contou que a obra era fruto de imagens do seu inconsciente. Em 1929, Tarsila fez sua primeira exposição individual no Brasil e trouxe polêmica. A crítica dividiu-se. O movimento antropofágico foi algo muito louco, né? Muita gente não entendia, muita gente não aceitava. Mas a vida ainda ia trazer algumas surpresas para Tarsila. O ano de 1929 também foi marcado pela famosa crise da Bolsa de Nova York e a crise do café no Brasil. E assim a realidade da Tarsila mudou. A Tarsila sempre foi uma mulher de família abastada, como eu já disse. Mas a crise fez seu pai perder muito dinheiro. Suas fazendas foram hipotecadas e ela teve que trabalhar. No caso, trabalhar sem ser com arte. Nessa mesma época, ela também se separou do Oswald de Andrade. Então, foi um período muito difícil para a vida dela, com muitas transformações, com muitos rompimentos. Em 1931, já com um novo namorado, o médico comunista Osório César, Tarsila expôs em Moscou e lá sensibilizou com a causa operária. Na volta ao Brasil, participou de reuniões do Partido Comunista Brasileiro e chegou a ser
presa por um mês. E imagino que essa experiência tenha sido bem traumatizante, pois depois desse episódio ela terminou o namoro e nunca mais se envolveu com política. Quer dizer, a sua arte ainda se mostrou bem política, pois foi em 1933 que a Tarsila pintou a tela Operários, que é uma outra tela famosíssima dela. É uma pintura pioneira na temática social no Brasil. Dessa fase, a fase mais social da Tarsila, a terceira fase dela, temos também as telas Segunda Classe e outras que podemos atribuir ao social, como Costureiras e Orfanato. Em meados dos anos 30, Tarsila uniu-se ao escritor Luiz Martins, num relacionamento que durou 18 anos. Mais tarde veio a trabalhar como colunista nos Diários Associados do seu amigo Assis Chateaubriand, de 1936 até meados dos anos 50. Em 50, ela voltou às origens artísticas, voltando àquela temática do pau-brasil, com a tela A Fazenda. Outras telas dessa fase são Vilarejo, com Ponte e Mamoeiro, Povoação 1 e Porto 1. Tarsila esteve na ativa até o final da sua vida. Participou da primeira Bienal de São Paulo em 51, teve sala especial na 7ª Bienal de São Paulo e participou da Bienal de Veneza em 1964. Em 1969, a doutora e curadora Araci Amaral realizou a exposição Tarsila, 50 anos de pintura. Tarsila faleceu em 17 de janeiro de 1973, aos 86 anos de idade. A obra de Tarsila do Amaral é reconhecida pelo mundo todo. A obra dela já foi exposta no Art Institute of Chicago e no MoMA de Nova York. Em 2017, o quadro A Lua, que inspira o logo desse podcast, como eu já disse anteriormente, após 2 anos de pesquisa e negociações, foi adquirido pelo MoMA, que é um dos mais importantes museus do mundo e está exposta na sua sala principal ao lado de um importante quadro do Picasso. Olha só esta moral. A venda do quadro girou em torno de 20 milhões de dólares, algo inédito na pintura brasileira. Com essa venda, Tarsila entrou no hall dos maiores pintores de todos os tempos. Eu vou deixar em anexo o texto da sobrinha neta da Tarsila, que é homônima, a famosa tia-avó, escreveu para o site Ao País em abril de 2019, ano passado. É um texto incrível, que serviu de base para algumas informações sobre ela, juntamente da sua biografia em seu site oficial, tarsiladamaral.com.br. E nesse texto ela disse o seguinte, abre aspas, Tarsila era filha de aristocratas. Nascida no final do século XIX, foi criada para ser esposa e mãe. Ousou fazer diferente. Ousou escolher o lugar que queria ocupar no mundo. Agiu para isso. Ousou escolher as cores caipiras, a despeito dos grandes mestres com quem estudou. Ousou divorciar-se do primeiro marido, se apaixonar e casar com o escritor Oswald de Andrade, ser abandonada por ele. E ousou ainda casar-se novamente com um homem 20 anos mais novo que ela. Fecha aspas. Tarsila foi uma mulher que ousou ser quem ela era. Tenho notícias de última hora para dar. As Donas da Arte agora também tem Instagram. Sim, agora As Donas da Arte também tem Instagram próprio. Continue me seguindo, @vanmebos, mas agora siga também o @As Donas da Arte. Não sei se você percebeu, mas é a mesma arroba do Twitter. Twitter e Instagram é a mesma coisa. @As Donas da Arte, tudo junto. Combinado? E esse foi o As Donas da Arte, o segundo As Donas da Arte de agosto. E agora vai ter As Donas da Arte 2 vezes por mês? Sim! Ai, eu tô muito feliz. Adorei contar essa história. Segue esse podcast maravilhoso que é feito com muito carinho nas redes sociais.
É isso, gente. Eu vou colocar também tudo na descrição bonitinho, tá? Todas as minhas redes sociais. E até a segunda semana de setembro vamos ter mais as Donas da Arte para vocês. Beijos! Olá! Bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebos e esse é o As Donas da Arte, o podcast que conta a história de mulheres que fazem parte da história da arte do Brasil. E chegou a hora de contar a segunda parte da trajetória de Leila Assunção, que completou 77 anos no último dia 18 de julho e é um dos maiores nomes da dramaturgia no Brasil. Essa é a continuação da história da Leila Assunção. Então você vai assistir, se você estiver assistindo agora e ainda não assistiu a primeira parte, você vai na parte 1, que é o último episódio, e vem conferir com a gente aí a história da Leila Assunção e vamos que vamos. Nós paramos no momento em que Leila começou a rebater os censores que promoviam os cortes absurdos nas suas peças, e esse assunto vai continuar. Mas antes eu gostaria de ressaltar uma outra carreira que a Leila teve, dentre as diversas, né, que foi a de manequim. Ela trabalhou como manequim para estilistas como o Denner e o Clodovil Hernandes. Inclusive ela escreveu dramaturgias sobre isso também. A Leila escreveu 2 peças sobre o mundo da moda e o universo dos manequins. Pó de Arroz Biju, de 68, e Seda Pura e Alfinetadas, de 1981. Essa última foi escrita sob encomenda do Clodovil. Sobre Seda Pura e Alfinetadas, Leila disse, abre aspas, não sei trabalhar de encomenda, mas, numa coincidência, eu queria escrever uma comédia sobre a vida de manequim, e o Clodovil me pediu um texto. Saiu então Seda Pura e Alfinetadas, que mostra um costureiro em sua maison em seu dia a dia de trabalho. Fiz mais uma caricatura, uma brincadeira. A peça ficou muito tempo em cartaz, com grande sucesso de público no Brasil, inferior apenas ao sucesso de Intimidade Indecente. O Clodovil, apesar de difícil, é um grande ator e tem uma inteligência fora do comum. Então deixei buracos no texto para que ele pudesse improvisar. Ele é brilhante nesses improvisos. A Lília Cabral e a Márcia Real estavam no elenco e a direção foi do Odlavas Pet. Fecha aspas. Essa aspas da Leila foi quando o Clodovil ainda era vivo. Então por isso que ela fala que ele né? Fala tudo no tempo presente. Agora vamos continuar com o embate da Leila com a censura, que foi durante a década de 70 e que se estendeu até o iniciozinho da década de 80. A resposta dela, aquela maratona em defesa da liberdade de expressão frente à repressão da ditadura militar no Brasil, foi uma peça de teatro. A minha peça favorita. Cuca de Camaiurá, ou O Segredo da Alma de Ouro, conta a história de uma alfadada que concebe um filho que não é do rei de Camaiurá, país imaginário onde todas as crianças deveriam ser obrigatoriamente filhos do rei Fernandes. O monarca, então, tenta de tudo para impedir a gravidez de uma alfadada prossiga e a criança nasça. Leila escreveu essa peça para se manter viva, isso nas palavras dela própria. É uma grande alegoria do período ditatorial do Brasil daquela época. A peça foi premiada, foi proibida, foi liberada. Todo aquele processo que a gente já conhece, que aconteceu, que foi uma constante na vida da Leila na época da ditadura militar. E ela foi montada como ópera rock, com o título O Segredo da Alma de Ouro nos Estados Unidos. O engraçado é que a peça não fez sucesso no Brasil, mas a montagem americana deu muito certo. Eu sou suspeita para falar nessa peça, eu fiz uma monografia de pós-graduação sobre ela. Para mim é a peça que capta
as opressões que nós mulheres sofremos de uma maneira muito potente, ao mesmo tempo que capta as opressões sofridas pelos artistas na época da ditadura, tudo de uma maneira muito bem entrelaçada. Se eu tenho um sonho como diretora de teatro, é montar essa peça. Um dia eu ainda faço isso. Ela e falar baixo, senão eu grito. No final da ditadura, já no período da abertura democrática, Leila escreveu Boca Molhada de Paixão Calada, que conta a história de Mila e Antônio, que estão juntos há 20 anos, ou seja, tem um relacionamento desde o golpe militar, um relacionamento que perdura a mesma época que durou o golpe militar, a ditadura militar. Eles que sempre foram simpatizantes da esquerda, militantes da contracultura, de repente se veem caretas. E é uma peça que mostra um fechamento, uma transição na carreira da Leila, bem como a transição na vida política do país. Posteriormente, ela escreveu Lua Nova, já no final da década de 80, assim como A Adorável Desgraçada e O Momento de Mariana Martins, já na década de 90. O Momento de Mariana Martins conta a história da personagem título, que tem marido, tem filhos e aos 50 anos resolve mudar de profissão, de empresária para agente de turismo. Na verdade, é algo mais profundo que isso. Há uma grande ruptura e uma grande decisão de mudar de vida nela. E isso inclui a parte da profissão. Mas não é só isso não, mas eu não vou dar spoiler. Já em 2001, chegam aos palcos um grande sucesso, Intimidade Indecente. A peça conta a história de um casal que se separa após 20 anos de união, mas que não deixam de se conectarem, mostrando diferentes momentos de uma relação afetiva na maturidade. Sobre a peça, Leila fez questão de salientar a ótima crítica de Sábato Magaldi no início da temporada. Abre aspas. Logo que estreamos em 2001, o Sábato Magaldi declarou que, pela qualidade do texto e do conjunto da montagem, o espetáculo merecia ter longa permanência em cartaz. Essa frase dele foi escrita no programa da peça. Fecha aspas. Dito e feito. A peça ficou muitos anos em cartaz, sucesso de público e crítica e rendeu mais um APCA para Leila Assunção em 2004. A direção ficou por conta de Regina Galdino. O espetáculo teve como intérpretes dos protagonistas os atores Irene Ravache e Marcos Caruso. Também houveram temporadas em que a atriz que interpretou a personagem feminina foi a Vera Holtz. Em 2008 foi a vez de Ilustríssimo Filho da Mãe, que conta a história de Jorge Araújo. Presta atenção nesse nome, Jorge. Homem de 40 anos que tem uma esposa que faz mais sucesso que ele profissionalmente. Ele também tem uma amante. Na peça, ele enfrenta a mãe de 70 anos de idade em uma certa noite. Leila considera essa peça um olhar amoroso ao homem. E eu enxergo como, novamente, um retrato da masculinidade tóxica em como o machismo também vitimiza o próprio homem. Da mesma forma que Jorginho, o machão. E aí que vem isso, né? Os dois se chamam Jorge. Às vezes, o que eu percebo muito entre as peças da Leila são universos que se entrelaçam. E nesse caso, há uma coisa que para mim não é coincidência, o nome do personagem ser Jorge. Acho que foi um resgate que a própria Leila fez, acredito eu. Assim, não pode ser uma coincidência. Em 2015 foi a vez de Dias de Felicidade, que é uma peça de autorreflexão da Leila. Ela, que sempre foi uma mulher dentro dos padrões de beleza, chegou a ser manequim, inclusive, estava encarando um sério problema de saúde. Uma infecção agravada pela ocorrência de uma herpes que se instalou em seu cérebro. O rosto dela acabou se desfigurando um pouco e isso, obviamente, afetou sua autoestima. Aos 72 anos, em meio a esse sofrimento, a Leila Assunção transformou tudo em arte. E foi após assistir uma peça chamada A Pantera. Guarda esse nome dessa peça, A Pantera, com a sua filha Camila Apple.
E ela teve a ideia de escrever algo autobiográfico como forma de purgar todo esse sofrimento. Eu pedi para guardarem o nome da peça, A Pantera, porque essa é uma dramaturgia da filha da Leila Assunção, da Camila Apel. Hoje ela é roteirista, ela roteirizou a série Em Nome de Deus, que está no Globoplay, que fala sobre o caso horrível do João de Deus, aquela história triste, chocante. E a série, inclusive, está no Globoplay. Ela também faz parte da produção do Conversa com Bial. Então, a filha dela também herdou essa coisa da paixão pela escrita da mãe. E isso é bem interessante. Mas voltamos à trama de Dias de Felicidade, que gira em torno de uma banqueira que teve o rosto desfigurado após um acidente de automóvel. Mais que uma discussão sobre beleza e dor, a peça é uma história de amor, mas também aborda a relação do personagem da personagem principal, no caso, com o ex-marido. Em novembro de 2019, Leila lança sua autobiografia oficial, Leila Assunção, Memórias Sinceras. Quando anunciou o lançamento do livro, que foi na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, ela disse que iria servir brigadeiros. E eu realmente não sei se isso aconteceu, mas espero que tenha acontecido, que seria interessantíssimo. Lembrando que na primeira parte da história da Leila Assunção, no episódio passado, a gente já falou sobre essa história, o embate que ela teve com o censor, que não queria colocar a palavra brigadeiro, porque achava que era uma indireta para os militares e tal. Aliás, aquela conversa doida da Leila com o censor, ela disse que o doce dele favorito, que ele disse, foi baba de moça. Ficou baba de moça na peça. Foi em Roda Cor de Roda que aconteceu isso. E esse foi o As Donas da Arte, com a segunda parte da vida e da obra da Leila Assunção. E assim, anuncio uma nova fase do podcast. Eu ainda não me sentia pronta para dar esse passo, mas agora me sinto pronta. E a partir deste mês, o As Donas da Arte vai ser quinzenal. Isso quer dizer que vamos ter um episódio ainda nesse mês. Então a gente vai fazer um esquema que é o seguinte: segunda sexta-feira do mês e na quarta sexta-feira do mês vamos ter As Donas da Arte. Combinado? Então, o nosso próximo episódio vai ser no dia 28, com uma história de uma mulher que fez parte da história das artes do Brasil. Quem será? Logo, logo vocês vão saber. Siga o As Donas da Arte nas redes sociais, facebook.com/As Donas da Arte, o nosso Twitter, que é @asdonasdaarte, e me siga no Instagram, @vanmebos. E aí vocês vão saber quem é a dona da arte dessa segunda quinzena de agosto. Mal posso esperar pra gente se ver de novo, hein? Um beijo. Até então, dia 28, quarta sexta-feira do mês. E é isso, gente. Beijos!